Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade dos exercícios e agora a gente vai falar do transpasse, tá? Que é uma próxima etapa do que a gente já tá vendo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o exercício por inteiro, tá? Com todas as etapas, com todas as fórmulas. No final, eu vou focar no que o professor pediu. Poderia ir direto para esta parte? Poderia, mas vai que ele peça. Ele falou que ele não vai pedir todas as fórmulas, mas assim, vou explicar, tá? E daí lá no final eu vou focar. Então, assim, caso vocês queiram saber a parte específica do que ele pediu, vocês vão pro final do vídeo, tá? Se não, vocês olham inteiro, certo? Então vamos lá. Como todos os exercícios, esse não é difícil, tá? Ele eu acho que é o mais simples que tem. E aqui ele vem com todas as informações, tá? Porque tem dois valores que são tabelados, que eu já logo vou comentar deles. E o resto está fornecido no exercício, como vocês estão vendo, correto? Aqui ele deu o exemplo de duas vigas, então a viga A e a viga B, tá? Então vamos lá. Na viga A, a gente percebe que tá vendo uma tração, tá? Só pelo como está disposto as barras no desenho. E na viga B, a gente consegue perceber que é uma compressão também pela disposição das barras, certo? Sempre lembrando, o que estiver em milímetro, converta em centímetros, certo? Então, vamos dar início ao exercício. Sempre, assim, eu sempre vou estar voltando nesses valores, por isso que eu não vou comentá-los, tá? Mas eu sempre vou estar voltando, falando, para ficar bem claro. Então, a primeira parte que a gente vai fazer, a gente vai achar o coeficiente ΔT, que é esse valor aqui. Como que eu faço para achar isto, né? Primeiro a gente precisa achar uma porcentagem, porque esse valor é uma tabela onde tem as porcentagens e de acordo com a porcentagem que você tem o valor desse ΔT, certo? Então tá, como que eu faço essa divisão? Essa divisão ela é feita pelos barras sem transpasse sobre o valor de barra que você tem. Como assim? Pegar na viga A. Na minha viga A, as barras sem transpasse, eu tenho 5 unidades. Então, você vai por 5 dividido por 10, que é o total de barra que eu tenho. Que nem na viga B. Na viga B, a gente tem 9, tá? Vocês ignoram essa daqui. E eu tenho... Eu tenho 7... Me deu branco. 7 não. Eu tenho 6 bolinhas sem transpasse. E no total eu tenho 9. Mas esse valor aqui não vai mudar, tá? Gente, tudo bem, vai dar 0,66 e 66%. Mas na tabela esse valor não vai mudar. Porque acima de 50% fica 2, tá? Só para deixar isso claro. Aí a gente tem o tamanho da nossa barra, o diâmetro, que a da viga A é 8 milímetros, da viga B é 12,5 milímetros. Aí a gente tem o valor do concreto e a gente tem o LB. O que é o LB? O LB é o comprimento de ancoragem básica. Lembrando que este valor é tabelado, tá? Só que essa tabela eu não tenho no caderno. O professor passou no data show, então não vou saber certinho, mas provavelmente na prova ele vai dar ou alguma tabela, ou ele já vai dar o valor específico do LB, né? Então, é só vocês pegarem esse valor e utilizá-lo, certo? Lembrando que, né, porque aqui tá de 21 a 30 centímetros. Qual que eu uso? Uso sempre o maior, tá? Ele falou sempre para usar o maior. Então,
se tiver isso, lembra, LB é tabelado, que é o comprimento da ancoragem, e você sempre usa o maior, certo? Agora a gente vai para a próxima etapa. Então, deixa eu só passar aqui. Então, tá. A gente, quando for resolver esse exercício, você tem que resolver viga por viga. Você não consegue resolver ele por inteiro. Então, você tem que primeiro fazer a viga A para depois fazer a viga B. Porque na viga A vai dar um jeito, na viga B vai dar outro. Ainda mais que um é de tração e o outro é de compressão. Certo? É que eu tô falando dos resultados, tá? Tem desenho também, só que o desenho, eu acho que só muda o comprimento mesmo dele. Então, vamos lá. O primeiro passo a gente já fez, que foi achar o comprimento da ancoragem, que é o LB, e o coeficiente ΔT, correto? A segunda parte é a gente achar o comprimento de ancoragem necessário. Então, quanto vai ser usado nessa viga que a gente está trabalhando? Então, a gente já tem uma fórmula logo de cara, que é o AS efetivo igual a quantidade de aço da nossa viga, né? Sabe aquelas bolinhas que a gente viu? É isso. Vezes π vezes o aço ao quadrado sobre 4. Correto? Então, vamos lá. É só literalmente pegar os números que a gente tem e jogar na fórmula. Então, a gente tem 10, tá? Barras na viga A, vezes π, que é 3,14, vezes o aço, que é o diâmetro do aço. Então, a gente, na viga A, nosso aço não é de 8 milímetros, a gente converte para centímetros e fica 0,8, dividido por 4. Tá, aí a gente multiplica, lembrando que você sempre resolve o parênteses, sempre resolve depois a multiplicação e depois você divide, tá? Aí aqui no caso deu 5 centímetros ao quadrado. Então, o nosso AF efetivo é 5 centímetros ao quadrado, tá? Aí a gente vai para um próximo passo, que está englobado dentro desse passo 2, tá? É a gente achar o LB, eu não sei se é em NEC ou se é em MEP, tá? Mas é esse LB aqui. É esse outro senhor. Ou é LB mínimo. É alguma coisa disso, tá, pessoal? Aí, o que é? Igual. Então, é esse LB mínimo igual a delta. Esse delta, já aviso, é fixo. Então, a gente tem o delta com gancho e o delta sem gancho. Delta com gancho é 0,7 e delta sem gancho é 1. Ok? Aí na ficha resumo, quando for ver, vocês vê certinho. Mas esse valor é fixo. Vezes o LB, que no caso a gente já tem, vezes o AS calculado sobre o AS efetivo. Tá? Então, é só a gente pôr todos os valores. Lembrando que esse AS calculado, a gente tem lá naquela tabela lá do exercício dos dados fornecidos. Ok? Aí, primeiro você resolve a divisão, vai dar um número, multiplica todo mundo e a gente vai achar esse LB, ok? Aí, depois, a gente vem para este LB. Pessoal, sério mesmo, não sei diferenciar muito para vocês o de um de outro, mas você só vai achando, entendeu? Porque é meio que o passo, a sequência. Aí, o que eu falo para vocês, que o professor falou, que é para saber? É essa fórmula aqui. O que é? LB mínimo. A gente vai ter 0,3 vezes LB. Aí, a gente vai ter 10 vezes o diâmetro do aço e 10 centímetros. Isso daqui é uma fórmula fixa, tá? Então, em partes que o professor falou que o que a gente vai precisar saber é isso,
tá? Aí é só você pegar os valores e colocar. Então, 0,3 vezes 30, que é do LB, 10 vezes 0,8, que é o nosso diâmetro do aço, e 10. Dentre os três, vocês verifiquem quem é o maior, sempre vai ser quem é o maior, tá? E vocês reservam esse número. Aí o passo 3, tá? É a gente achar esse lote máximo, que também tem essa fórmula fixa, que é 0,3 vezes ΔT vezes LB. Aí, 1,5 vezes o diâmetro do aço e 20 centímetros. Só substituir valores e encontrar quem é o maior. Achando quem é o maior, a gente tem uma outra fórmula, onde a gente vai pegar todo o que a gente achou até no momento e colocá-lo aqui, tá? Então, assim, se vocês seguirem o passo a passo certinho e jogando as informações, ó, gente, não tem erro, tá? Então, esse LOT é igual a ΔT vezes LB e MEC, tá? Então, esse valor a gente achou, que tá aqui. Esse também que é tabelado, que foi daquele 50%, que o valor correspondente dele é 1,8. Vocês fazem a multiplicação, vai dar um valor, vocês aproximam, porque esse valor tem que ser redondo, tá bom? E o outro é 0,2 vezes o LOT, que é o que a gente achou aqui. E aqui tá esse valor. Agora vamos para o desenho, para ver como que isso é representado, ok? Então, vocês vão fazer a barra, tá? Aqui o desenho, tudo bonitinho. Esse valor aqui é esse valor aqui, é esse LOT, correto? Aí a gente sempre tem que ter o espaçamento. Então, gente, quando vocês forem desenhar isso, não esquece de dar o espaçamento. Esse espaçamento é necessário, certo? E a distância, de novo, dessa barra que foi colocada aqui em cima. O que é esse valor que eu falei que usaria? A gente usaria aqui, no lugar desse 9. Só que o professor falou que sempre o espaçamento diante da norma é 9, tá? Mesmo que você ache algum outro valor aqui sempre vai ser 9, tá? Se for pensar, é meio que inútil achar esse valor, mas achem, caso ele peça, tá? E se ele pedir o desenho e der as informações, aqui sempre vai ser 9. Então, a gente sempre vai ter o comprimento, ok? E que no caso é o comprimento do... Como fala? Do transpasse, certo? Aí a gente vai ter essa distância e o comprimento. Aqui é aquele sentido horizontal ou vertical que for pedido, certo? Também está informando, e se eu não me engano no exercício, não, no exercício não está falando, mas ele falou para mim quando eu fui fazer esse exercício. Então, vocês têm que também olhar essa altura, ok? Então, gente, no geral, o exercício de transpasse é isso, ok? Agora eu vou tentar focar no que ele falou que vai cair na prova, certo? O que ele falou foi para saber essa fórmula do LB mínimo, tá? Essa multiplicação, e saber essas duas fórmulas. Porque, querendo ou não, é ele que tipo você vai pegar e achar no desenho, tá? Que aqui é o comprimento do transpasse, e daí você faz. Então, vocês precisam saber o LB mínimo e saber, em partes, esse daqui, tá? Mas é bom saber o exercício inteiro, tá bom? A viga A acabou. Você achou os valores, desenhou, perfeito, certo? A viga B, gente, vai seguir a mesma padronagem do que foi feito esse. Você só vai substituir os valores referentes à viga B, tá? Então,
Lembrar que o LB é diferente, que o delta 0T é diferente, o diâmetro do aço é diferente, tá? Lembrando que esse diâmetro da viga A, da viga B, desculpe, é o 1, porque não tem gancho, tá? Então, assim, vocês só vão, como que fala? Trocar os valores e fazer o desenho. O desenho é o mesmo esquema, tá? Aí vocês vão verificar quanto deu esse comprimento do transpasse, quanto deu esse, certo? Então, gente, é isso, beleza? Este é o resumo, então, do transpasse. Então, lembrando do que foi dito, o primeiro passo é a gente achar o coeficiente delta 0T mais o comprimento da ancoragem básico, que é o conhecido LB. Lembrando que os dois são tabelados, ok? Próxima etapa é o comprimento de ancoragem necessário, onde a gente tem 3 fórmulas. Aí a gente tem esse primeiro que do AS efetivo, que é igual o número de aço, né, a quantidade de aço que a gente tem na barra que a gente está vendo, da vinga, ok? Vezes π, vezes o diâmetro do aço quadrado sobre 4. Essa é a primeira fórmula. A outra é esse LB mínimo, tá? Ele é o LB mínimo, onde o professor falou que é o que é pra gente saber, que é o nosso foco, tá? Então até tá em amarelo, tá grifado. E tem o LB e MEC, o MEC não sei, alguma coisa do tipo. Aí, tá vendo esse delta que eu comentei no videoaula de que ele é fixo? Aí tem o delta com gancho e o delta sem gancho, certo? Onde com gancho é 0,7 e sem gancho é 1. E tem sua respectiva fórmula. E o terceiro passo, que é o comprimento do transpasse, onde a gente tem o LOT máximo. Aí a gente vai achar o LOT, certo? E o outro. Lembrando que esse segundo aí que tá marcado o LOT é igual a delta 0T vezes LB e MEC. Ele é o tamanho da nossa barra, tá? Que estava ali no desenho. E esse 0,2 vezes LOT é aquele espaçamento que tem que ter. Mas assim, pessoal, só recapitulando, o professor disse que sempre se usa 9, tá? Mas está a fórmula aí, ok? Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de curtir, deixar o like, compartilhar, comentar. E espero ter ajudado.